Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao encontro do PLD, agora referente a esses primeiros 21 dias aqui, né, em relação ao mês de maio, né, no qual a gente comenta um pouco, né, do comportamento do PLD em relação a essas primeiras, é, na verdade, né, essas 4 semanas operativas aqui de maio. Bom, em relação às dúvidas, a gente pede para que qualquer dúvida sejam nos encaminhadas através aqui do chat, da própria plataforma Teams. E caso alguém tenha alguma dificuldade para envio ou prefira mandar, pode mandar através do e-mail preco@cce.org.br. Bom, quaisquer dúvidas que não sejam referentes aos temas aqui abordados ou em momento posterior aqui ao encontro, a gente pede para que seja encaminhada através da central de atendimento da CCE pelo e-mail atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 591 4185. A gente só relembra, né, o objetivo do nosso encontro, de discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD, publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas e buscar estreitar o relacionamento com vocês, bem como apoiá-los em suas análises de mercado e reforçar a transparência e simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Como de costume, nossa agenda aqui no meio do mês tem essa característica, né, um pouco mais enxuta, e eu já aproveito e passo a palavra para a Cássia para ela dar continuidade em relação aos pontos de destaque e às questões regulatórias. Obrigada, Humberto. Compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo, né? Alguém consegue me dar um retorno se estão vendo a tela, por Tá favor? na tela, Cássio. Obrigada, Sabujo. Então, boa tarde a todos. Continuando a apresentação aqui, em termos de pontos de destaque, a gente tem a FT New Wave, a versão atualmente em uso oficial é a versão 30.0.4 e a mailing list ft-newwave@ns.org.br. Em termos do modelo Decomp, a versão em uso oficial é a 32.0.1 e a mailing list ft-decomp@ns.org.br. Para o modelo GVASP, a versão é a 10 em uso oficial e a mailing list é ft-gvasp@ons.org.br. E em termos do modelo D100, né, a gente tem então a versão em uso oficial desde o PMO de abril de 2025, a versão 21, e a mailing list ft-d100@ons.org.br. Em termos de destaque do Diário Oficial, a gente traz, né, como primeiro slide as consultas públicas e tomadas de subsídios abertas. Atualmente a gente tem 5 CPs ou TSs abertas, né? Então, por ordem aqui, né, de publicação no Diário Oficial, a CP 20 de 2025, que trata da proposta de regulamentação do Comitê de Governança Específico previsto na CNPE 1 de 2024, e o período de contribuição se encerra no dia 9 de junho. A CPMME 182, que trata das propostas e critérios também de ritos e prazos próprios para avaliação e aprovação do CMSE para os níveis, né, de aversão ao risco a serem adotados nos modelos computacionais em atendimento à CNPE 1 de 2024. E o período de contribuição, ele se encerra no dia 23 de maio, né? Ele foi prorrogado ali porque inicialmente eram 15 dias contados da divulgação da portaria 833 e depois a gente teve então essa prorrogação indo até o dia 23 de maio. A CP ANEL 21 de 2025, que trata da aprovação da versão do Caderno de Regras de Comercialização em atendimento à REM 1093, que trata do CVU Merchan, e o período de contribuição se encerra no dia 13 de junho. A gente tem também a CPMME 183, divulgando ali, então, para a CP, a documentação proposta pela portaria normativa que altera a portaria 88, que trata da operação diferenciada das usinas termoelétricas, e o período de contribuição seriam 15 dias contados da data de publicação da portaria que abriu essa consulta pública, né? Então, se encerra no dia 22 de maio e a TS ANEL 06 de 2025, que trata ali do aprimoramento e da versão, né, tanto dos submódulos do de procedimento de rede quanto de PDCs, que seriam os procedimentos de comercialização, em atendimento à REM 1067, que trata da consolidação dos procedimentos e condições para obtenção e manutenção da situação operacional e definição das potências instalada e líquida dos empreendimentos de geração. E o período de contribuição se encerra em 17 de junho. Em termos de CVU, a gente teve a divulgação da Portaria Ministerial 108 de 2025, no dia 30 de abril,
autorizando então em caráter excepcional e temporário a inclusão da parcela de custos fixos ao CVU Merchan. Então, né, a gente só resgata aqui, né, o Lucas vai falar nos slides mais para frente em termos de CVU, a gente tinha a portaria 76 vigorando até 30 de abril, e agora a gente tem essa portaria 108, né, agora vigorando, então, a partir do dia 2 de maio de 25 até 30 de abril do próximo ano. E, em termos de leilões, a gente teve a divulgação da Portaria Ministerial 107, estabelecendo as diretrizes e a sistemática para a realização dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente de 2025. Com relação à condição de operação das usinas para a temporada de praias na bacia do Tocantins, a gente traz, né, um extrato aqui da Resolução ANA 70 de 2021. O artigo 6º trata exatamente dessa condição de operação especial para o reservatório de Serra da Mesa durante essa temporada de praias na bacia do Tocantins, ocorrendo então anualmente entre 10 de junho e 20 de agosto. E aí, né, durante esse período de operação especial para a Serra da Mesa, a vazão defluente ela deve ser mantida constante, mesmo que haja alteração da faixa de operação. O inciso 2 trata da operação do aproveitamento de peixe angical, que deve ocorrer, então, de forma a minimizar essas flutuações provocadas por eventuais vazões incrementais entre Serra da Mesa e peixe angical. E o inciso 3 trata do aproveitamento de lajeado, que, né, deve ocorrer, então, de forma a minimizar essas flutuações provocadas pelas vazões incrementais entre peixe angical e lajeado. E, né, no caso, né, de acordo com a resolução ANA 70, o INS deve informar essa vazão praticada para a Serra da Mesa até o dia 10 de maio de cada ano. Então, em atendimento, né, à resolução 70, o ONS enviou a carta CTA-ONS DOP 0681 de 2025, determinando que a vazão defluente média diária para a Serra da Mesa vai ser de 600 metros cúbicos por segundo, tendo essa possibilidade de modulação horária, variando de acordo com o perfil de carga dentro do dia, e determina também que a operação de peixe angical e lajeado deve ser realizada, então, de forma a minimizar, no que for possível, essas flutuações provocadas, então, pelas vazões incrementais, tanto no trecho de Serra da Mesa e peixe angical, quanto de peixe angical e lajeado, respectivamente. Agora eu passo a palavra pro Azambuja para dar continuidade no cenário hidrometeorológico. Boa tarde a todos. Obrigado, Cássia. Dando continuidade aqui na apresentação, pessoal, a gente vai falar um pouco do cenário hidrometeorológico verificado até o momento do mês de maio. Inicialmente aqui falando a respeito das chuvas, dos acumulados previstos para esse nosso mês corrente. A gente pontua aqui inicialmente como é o padrão normal das chuvas para esse mês, os maiores acumulados de precipitação mais nas bordas do país, ou no extremo norte, costa leste, nordeste, ou na região sul e parte do sudeste, no caso pegando aqui partes do Paranapanema, Incremental de Itaipu. Quando a gente vê o que foi efetivamente verificado, observado para 2025 nesse mês, ocorreram essas chuvas na metade norte do país, essas do leste, bem onde o histórico indica. Em contrapartida, as chuvas no sul, parte do sudeste, elas acabaram não ocorrendo ou ocorrendo fora de uma área de interesse, pegando a bacia do Uruguai aqui fora de onde estão as principais usinas. Ou seja, a gente não teve prestações contribuindo de maneira expressiva no nosso mês de maio. Agora, dia 20, a gente deve ter o restante dessa semana operativa da semana 4 e semana 5. Perspectiva ainda de uma frente fria causando chuvas hoje, 21 e 22, ainda nas bacias do sul, nada muito significativo. E daqui uma semana, dia 29, deve ter. A gente está com essa frequência aí de uma vez por semana, de uma frente fria causando chuvas e redução de temperatura, novamente, algumas chuvas nas bacias do sul. Mas ainda o que foi verificado aqui até o dado momento em termos de anomalia, comparando esses dois mapas, fica bem claro pelo tom de cor quente, precipitações deficitárias tanto na metade norte quanto nas principais bacias do sul. Comparando imediatamente com maio do ano passado, essas chuvas dentro do que foi verificado anterior, até uns pontos acima, mas a gente pontua aqui a média é bem baixa, mas o que chama atenção obviamente aqui esse tom de cor vermelha bem forte aqui nas principais bacias do sul, isso está atrelado a esse cenário ruim que a gente teve esse ano, em contrapartida ao cenário muito bom de precipitação que a gente teve em maio do ano passado, com volumes bem significativos, beneficiando o submercado sul. Em termos de IENA, que a gente vai passar rapidinho por cada uma das revisões, que está por cada um dos submercados, os valores em termos percentuais, em termos de energia. Na revisão 1,
indicou um acréscimo da ENA em todos os supermercados. O destaque aqui para o Sudeste, tem esse acréscimo de 80% para 86%, quase 2,5 gigawatts médios. Essa diferença que está bem clara aqui já na primeira semana. A gente relembra aqui que no final de abril nós tivemos, na verdade, ao longo do mês de abril, nós tivemos alguns episódios de precipitação no Baixo Paraná, que beneficiou o incremental de Itaipu, e tivemos uma na última semana de abril, que possibilitou quando foi consolidado, deu esse ligeiro acréscimo da ENA, esse acréscimo de ENA projetado para o Sudeste para o mês de maio. Já na revisão 2, foi um cenário contrário, redução no Sul, ligeira redução marginal no Sudeste, uma redução mais significativa no Sul, e o Norte e o Nordeste manteve uma tendência de acréscimo na revisão 1, 2, e os demais submercados aqui com tendência de redução. Para a revisão 3, perdão, acréscimo do Norte e do Nordeste e nova redução no Sul e no Sudeste. A gente consegue observar aqui um comportamento quase sazonal do Nordeste, do Norte, Nordeste e Sudeste, bem como a gente espera para essa época do ano, essa tendência de redução das ENAs em termos médios mensais de um mês para o outro, e sendo refletido aqui nos valores discretizados por semana operativa. O Sul iniciou mais otimista com a tendência de redução, mas andando quase de lado, uma ligeira redução ao longo do mês. Aqui, contabilizando esses valores em termos médios mensais, aqui a gente faz um exercício recapitulando aqui qual foi o pior mês do histórico para cada um dos submercados, o que foi imediatamente verificado no passado, para fim de comparação em cinza, perdão, em azul a MLT, e o laranja aqui com os valores em percentuais, o que vem sendo verificado esse ano, e em azul aqui a revisão 3. Bem claro que para o Norte a gente iniciou o primeiro trimestre com valores acima da MLT, a partir de abril já teve uma queda mais significativa, vindo ao contrário do que a MLT indica. De março para abril, normalmente a ENA do Norte sobe, aqui ela reduziu e mantém essa tendência de redução, bem como a sazonalidade nos indica, com a expectativa de fechamento para maio de 68% da MLT, que seria o 10º pior do histórico. O Nordeste iniciou o ano com valor acima da MLT, teve essa tendência de queda. Destaque aqui para essa redução bem significativa entre fevereiro e março. Lembrando que em fevereiro a gente teve aquele episódio de bloqueio que inibiu chuvas expressivas no Sudeste, e também o Alto São Francisco, que posteriormente vem a beneficiar o submercado Nordeste, e mantém esses valores reduzidos, expectativa de 45% da MLT para o mês de maio, 7º pior do histórico, um cenário bem ruim aqui para o Nordeste, mas ainda acima do pior maio que a gente verificou. Em termos de Sudeste, vem com valores abaixo da MLT ao longo do ano inteiro. A gente pode apontar aqui como um destaque menos negativo, pode ser assim dizer. Normalmente a ENA de março para abril cai de maneira significativa, tem essa tendência que a MLT indica. Essas chuvas que a gente verificou ao longo do Baixo Paraná, beneficiando o incremental de Itaipu ao longo do mês de abril, mês anterior, possibilitou que a ENA, em termos de energia, inclusive subisse de um mês para o outro, e freasse essa redução significativo que a gente estava verificando aqui de fevereiro para maio do bloqueio, em vez de ter essa queda grande. Essas prestações do Baixo Paraná impediram essa redução, de muito provavelmente a gente já está chegando nos piores do histórico novamente, que nem a gente verificou no passado, né? A revisão 3 de maio indica 84% da MLT, a linha cinza aqui é o nosso ano passado, fica bem claro aqui, junho, julho, agosto, o pior Sudeste do histórico no anterior. O Sul, ano passado a gente pontua aqui que a gente estava ainda sob influência do fenômeno El Niño no primeiro semestre, tivemos ENAs bem elevadas em maio, junho. Esse ano vem sempre abaixo da MLT e um cenário bem ruim, próximo aos piores do histórico aqui, 31% para maio, um 17º pior do histórico. E atualizando aqui um ranking para período hidrológico de outubro até maio, considerando a revisão 3 de maio, aqui a gente ranqueia todos os anos, nessa janela de outubro até maio. A gente chamou a atenção aqui para os dois ciclos correntes, aqui mais escuro o nosso ano 2024, 25, esse ano, e o ano anterior, vindo aqui ligeiramente à esquerda, 2 posições maiores, o que esse gráfico nos indica que para o sim, esse nosso ciclo hidrológico está pior do que o ano anterior, cerca de 815 megawatts médios, pior do que 2023-24, que a gente viu no passado. E a gente lembra que no passado o Sudeste chegou nos mínimos do histórico. Em contrapartida, no passado a gente sempre precisa pontuar
E ano passado tinha a ENA no sul, que foi muito alta e acabou carregando o sim para cima, enquanto as outras, os mercados estavam muito ruins. Se a gente expurga o sul, tira o sul do sim e refaz esse gráfico, a gente está muito melhor que o ano anterior. Aqui é o segundo pior do ranking se a gente considerar o ano passado, sem o sul, esse ano sem o sul. Em relação ao ano anterior, um acréscimo de quase 14 gigawatts médios em relação ao ano anterior. Ou seja, esse sim melhor do que o ano anterior está muito atrelado ao sul, e a gente lembra que no segundo semestre, com o fim do período do fenômeno El Niño, de atuação dele chuvas no sul, segundo semestre, a ENA, como a gente bem sabe, do sul cai rapidamente, na ausência de precipitação significativa, mas fica esse ponto de destaque aqui, que sem o sul esse ano está significativamente melhor que o ciclo anterior. Com relação às temperaturas, a gente traz aqui à esquerda a climatologia, a anomalia da temperatura máxima, tom de cor quente, valores acima da média na maior parte do país, mas o destaque fica com relação ao comparativo com o ano anterior, temperaturas bem abaixo do ano anterior, para o maio de 2025. Destaque aqui para o Sudeste, principalmente aqui os principais centros urbanos consumidores, Rio de Janeiro e São Paulo. E por fim, aqui a gente faz um pequeno exercício analisando essas anomalias de temperatura do ano passado, esse ano, em um comparativo. Fica bem claro aqui que 2024, lembrando, né, desde o segundo semestre de 2023, sob a atuação do fenômeno El Niño, a gente teve episódios de temperatura, a gente ouviu falar muito de onda de calor há mais ou menos uns 18 meses atrás, e nós tivemos essas anomalias de temperatura bem acima da média, até junho. Julho já quase normalizou, alguns pontos acima, mas tivemos um período de fevereiro a junho de 2024 com temperaturas bem elevadas. Esse ano, em termos históricos, manteve essa tendência, valores elevados, principalmente em fevereiro, mas fevereiro, que é esse primeiro mapa, mas para abril já teve uma redução mais significativa de temperatura, mas o que a gente quer chamar a atenção é com um comparativo entre esses dois mapas aqui, né? Quando a gente compara 25 contra 24, o 2020, o abril principalmente, está bem inferior que a gente viu com 2024. O maio, como a gente viu anteriormente, está vindo por baixo de 2024. E quando a gente vê o junho, realmente o junho de 2024 foi com temperaturas muito elevadas em termos de sudeste. E se a gente seguir nessa toada que a gente está observando uma frente fria por semana, essas chuvas em pequeno volume beneficiando o sul, essas oscilações, uma vez por semana a temperatura eleva, outra semana tende a reduzir com avanço de massa de ar frio. E se a gente seguir nessa toada, muito provavelmente a gente deve ter um comportamento semelhante aqui para o mês de junho, com temperaturas inferiores ao que a gente verificou em 2024. Para dar sequência aqui na apresentação, vou passar a palavra para a Mayara falar sobre análise e acompanhamento da carga. Tá. Obrigada, Zambuja. Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui só um instante, por favor. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela, então boa tarde a todos. Eu vou dar continuidade à apresentação, apresentando os resultados da REV 3 do PMO de maio. Como costume, né, antes de passar para a parte da carga, eu trago aqui alguns destaques econômicos nos últimos dias, começando pelo IGPM, que apresentou alta de 0,24% em abril, ante menos 0,34% em março, e essa alta foi motivada pela alta dos produtos agropecuários, que subiu 1,57%, e pelos custos da mão de obra. Nos últimos 12 meses, o IGPM subiu 8,5%. Em relação à segunda prévia para o mês de maio, o IGPM tem uma redução de 0,32%, uma redução mais intensa do que comparada, né, com o mês anterior, com o mesmo período do mês anterior, que foi uma redução de menos 0,04%. E essa redução é puxada pela redução do IPA em menos 0,59%. Em relação ao IPCA, também tivemos uma alta de 0,43% em abril, impulsionada pelo grupo Saúde e Cuidados Pessoais, seguida de vestuário e, por fim, alimentação e bebidas. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,53%. Em relação aos índices de produção e atividade, nós temos aqui uma retração no PMI de serviços, que caiu 3,6%, 3,6 pontos, desculpa, em abril. É a primeira vez que esse índice fica abaixo de 50 pontos desde janeiro, mostrando uma retração dessa atividade. Em relação ao PMI industrial, nós vemos que ele ficou estável,
com 50,3 pontos. Em relação a serviços, tivemos uma alta de 0,3% na receita real em março, impulsionada por serviços prestados às famílias e o setor de transporte. Em relação à produção industrial, também tivemos uma alta de 1,2% em março, motivada pelo aumento de 3,8% em bens de consumo duráveis. E, por fim, em relação ao comércio, tivemos uma alta de 0,8% no varejo restrito e uma alta de 1,9% no varejo ampliado. Em termos mensais, né, o destaque para o varejo vai para atividades relacionadas a bens essenciais, que cresceu 0,6%. Em relação aos índices de confiança, tivemos um recuo de 2,5 pontos em abril no índice de confiança de serviços, que atingiu 90,4 pontos, e essa redução aconteceu pela piora nas expectativas futuras do setor. Em relação ao índice de confiança do comércio, tivemos uma alta de 4,4 pontos em abril, passando para 87,5 pontos, resultado de uma melhora geral em diversas atividades do setor. Em relação ao índice de incerteza da economia, tivemos um aumento de 4,6 pontos para 115,5 pontos, o que é considerado um nível alto de incerteza, e é influenciado pelas incertezas globais relacionadas às políticas tarifárias dos Estados Unidos, especialmente a guerra tarifária com a China. Em relação ao mercado de trabalho, segundo o novo CAGED, houve a criação de 71,5 mil postos formais em março, uma redução em abril, em relação ao valor verificado em março, e essa queda se deve ao feriado de carnaval que aconteceu no mês de março. Em relação à taxa de rotatividade e taxa de demissões voluntárias, essas taxas permaneceram em níveis elevados, indicando que o mercado de trabalho permanece aquecido. E, por fim, segundo a PNAD contínua, a taxa de desocupação foi de 7% no trimestre encerrado em março, uma redução de 0,9 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024. Em relação ao Boletim Focus, tivemos um aumento na projeção do PIB para 25 em 2,02, uma redução do câmbio que passou para 5,82, e o IPCA também reduziu, passando para 5,50% para 2025, e manutenção das projeções em relação à previsão da semana passada. Agora, com relação à carga, nós tivemos um ajuste negativo de 1,3% em relação à revisão passada, né? Dessa forma, a carga prevista para o mês de maio está em 77,7 gigawatt médios, conforme o gráfico, né, que o Ázaro já mostrou anteriormente, né? As temperaturas para o mês de maio estão menores, isso se reflete na carga, que está 1,6% menor do que a carga de maio de 2024. Em relação ao PMO, essa carga está 3,3% abaixo do valor previsto. Agora, trazendo aqui os valores da carga para o SIM por revisão e por semana operativa, né, nós temos aqui esse ajuste de 1,3% que eu mencionei anteriormente, entre a REV 2 e a REV 3, e aqui nós vemos o acompanhamento da carga por semana operativa, destacando aqui essa redução de quase 2 gigawatt médios entre semana 4 e semana 6. Redução que foi motivada pela revisão de carga no Sudeste em menos 1,5%, Sul em menos 2,3% e Norte menos 1,3%, lembrando que esses dados são resultados da comparação da terceira revisão em relação à segunda revisão. Agora, trazendo a carga por submercado, eu destaco aqui a redução de 1,5 gigawatt médios para a carga do Sudeste, entre semana 4 e semana 6, uma redução aqui em torno de menos 300 megawatt médios aqui para o Sul. E para o Nordeste não houve nenhum ajuste, né? A previsão está bem em linha com o que foi previsto no PMO, que era de 13.420, a carga está em 13.431, e já para o Norte teve uma leve redução aqui entre semana 4 e semana 6. Bom, com isso eu encerro a minha parte, passo a palavra para o Humberto. Obrigada a todos. Obrigado, Mayara. Deixa eu compartilhar a tela. Bom, em relação às questões enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, né, basicamente o que a gente reforça aqui vai ser as datas, né? Atualmente não temos nenhuma restrição de previsibilidade no DEC, nem do New Wave, nem no Decomp, nem no DECEM.
né? Então, aqui a gente só reforça as datas, né? Para esse PMO de maio, a nossa data limite que a gente tem considerado foi o dia 28 de março. Para o próximo PMO, né, o PMO de junho, nossa data limite foi a última sexta-feira do PMO, né, então no dia 25 de abril de 2025, e para o PMO de julho, né, nossa data limite é também a sexta-feira ali do PMO, né, então no dia 30 de maio de 2025, né, ainda temos mais aí uma semana e meia, e são essas datas limites aqui para consideração em termos de previsibilidade no cálculo do PLD. Sendo assim, eu já passo a palavra agora para a Lanai, para ela dar continuidade em relação ao comportamento do modelo DECOMP. Obrigada, Humberto. Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente já inicia. Beleza, então, antes de efetivamente entrar no modelo DECOMP, a gente traz aqui o gráfico de acompanhamento, né, das médias anuais, mensais e semanais do PLD do Submercado Sudeste, agora com foco, né, no mês de maio de 2025, em termos de média semanal. E basicamente o que a gente nota é que ao longo dessas 3 semanas, da semana 1 até a 3, a gente teve uma média semanal orbitando em torno dos R$ 200 por megawatt-hora. Começamos a semana 1, né, com a semana 1 com uma média em 204, indo a 186 na segunda, e fechando a terceira semana em R$ 211,80 por megawatt-hora. Aqui no quadro, eu trouxe um comparativo dos PLDs médios da segunda semana com relação à terceira semana, já abarcando os demais submercados, Sul, Nordeste e Norte. Olhando aqui para a terceira semana, a gente pode observar, né, que Sudeste e Sul se mantêm com os valores de média semanal de PLD mais elevados, acima dos R$ 200 por megawatt-hora, Sul em 211, Sudeste em 211 e o Sul em 241, enquanto que os demais submercados, Nordeste e Norte, se mantêm com valores mais reduzidos, próximos ao piso regulatório, né? Um pouquinho acima, no caso, Nordeste e Norte em R$ 62,35 por megawatt-hora, muito por conta do excedente de geração renovável que a gente tem nesses submercados, que acaba contribuindo para preços mais reduzidos. Agora, trazendo a decomposição do modelo DECOMP com foco no submercado Sudeste, a gente tem aqui a concatenação das decomposições associadas às últimas 3 publicações do DECOMP, né, referente à segunda semana, terceira semana e quarta semana operativa de maio de 2025. Aí, só recapitulando, né, o entendimento, aqui no eixo X, a gente tem a indicação das variáveis, principais variáveis que são atualizadas nesses DECs, como, por exemplo, vazões, armazenamentos, dados do parque de usinas hidrelétricas, termoelétricas e carga. E no eixo Y, a gente tem o impacto, né, da atualização dessas variáveis no DEC, no CMO do Submercado Sudeste, por causa desse gráfico. E para essas decomposições das 3 semanas, eu estou destacando basicamente 2 pontos principais. O primeiro ponto aqui, né, nessa transição entre a primeira semana com a segunda semana, em que a gente observou um movimento de CMO no sentido de elevação, né, saiu da casa dos 193 para 272 aqui no preliminar. E isso aconteceu por conta do comportamento da carga. Na semana 1 de maio de 2025, se é a primeira semana operativa, a gente teve um feriadão estendido, né? Por conta do Dia do Trabalhador. E isso impacta também o comportamento da carga, fazendo com que o CMO ficasse mais baixo, enquanto que na segunda semana a gente já teve uma carga mais elevada para o Sistema Interligado Nacional. E esse padrão de comportamento, diferença entre CMOs, já foi, digamos que, previsto, né, na publicação da RV0 do DECOMP, se a gente fazer a comparação entre a primeira coluna e a segunda coluna lá do CMDECO. E o outro ponto de destaque aqui que eu trago está associado à terceira semana do mês de maio de 2025, que a gente observa também, né, que a atualização dos dados associados ao parque de usinas hidrelétricas acabou contribuindo com uma elevação do CMO em cerca de R$ 23,08 por megawatt-hora. E fazendo análise do caso, a gente observou que essa elevação é decorrente basicamente da atualização dos dados de manutenção das usinas hidrelétricas. Além disso, a gente também traz aqui um quadrinho mostrando os valores
computados pelo DECOMP para a terceira semana e quarta semana, e uma comparação em termos de variação. Para o caso do Sudeste e Sul, a gente observa a quarta semana, né, com valores mais elevados de CMO, o Sudeste em 285,12 e o Sul em 324. Em comparação com a terceira semana, a gente teve uma variação positiva de CMO de 4% para o Sudeste e um pouco maior para o caso do Sul, em 9%. E já para os demais submercados, Nordeste e Norte, a gente também teve uma elevação do CMO, indo a 284,01 para ambos, né? Ou seja, um incremento de cerca de 31 pontos percentuais. Agora, trazendo o acompanhamento da energia natural afluente, também para o mês de maio de 2025, aqui a gente ressalta, né, os valores associados a cada uma das revisões do modelo DECOMP, da revisão 0 até a revisão mais recente, que é a 3, e no SIM a gente observa que não teve grande variação nessa expectativa de ENA ao longo do mês. A gente iniciou aqui com uma expectativa de 69%, e na última revisão publicada foi a 70%. Agora, olhando os submercados de forma individualizada, eu acho que vale a pena mencionar, né, que dos 4 submercados, 3 estão apresentando condições hidroenergéticas desfavoráveis, né, se a gente olha essa expectativa de energia natural afluente, que seria o norte e principalmente o Nordeste e o Sul. Por exemplo, aqui na RV3 a gente tem o Nordeste com uma expectativa de 45% e o Sul ainda mais crítico, a expectativa de 31% para esse mês de maio. A única exceção em termos de favorabilidade seria o submercado Sudeste, que vem apresentando uma ENA mais próxima da MLT, né? Está abaixo da MLT, mas está mais próxima, em 84% para esse mês de maio. Agora, trazendo o fluxo de intercâmbio, aqui a gente foca na quarta semana de maio de 25, que é a mais recente, e traz 3 diagramas, cada um associado a uma condição de carga pesada, condição de carga média e a condição de carga leve. E o que a gente destaca nessa vez é que os limites de exportação eles foram atingidos e os valores da função de custo futuro para os submercados desacoplaram entre o Norte e Nordeste com relação ao Sudeste, né, aqui na condição de carga pesada, por conta do atingimento desses fluxos aqui, fluxo Xingu Terminal Rio, Xingu Estreito e também do FNS mais o FNES, aqui em amarelo, né? Além disso, a gente também destaca que teve o descolamento entre o Sudeste e o Sul nas condições de carga pesada e condição de carga média, por conta do atingimento do R-Sul em ambas as condições, né? Então, com isso, eu finalizo a apresentação de alguns destaques do modelo DECOMP e eu passo a palavra para o próximo apresentador. Muito obrigada. Obrigado, Lanai, pela continuidade aqui com a apresentação do CVU. Inicialmente, então, com base ali no acompanhamento da variação das cotações dos combustíveis entre os meses de março e abril. De forma geral, o movimento da maior parte das cotações dos combustíveis foi de redução, com exceção do carvão, que apresentou uma elevação de 4,9%, em razão de elevação na demanda na Ásia. Todos os demais indicadores apresentaram queda. O Brent e seus derivados, principalmente em razão da manutenção da sobreoferta dos países integrantes ali da OPEP, e uma redução também da demanda nos gases, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e na Ásia, esse em montantes mais expressivos, na ordem de 12% a 19%. Os desdobramentos em termos de CVU nós apresentamos, então, na tabela e no gráfico à direita, conforme a tendência dos combustíveis, né, registrado, então, uma maior redução para grande parte das UTS hoje integrantes do nosso parque, com exceção das justamente usinas a carvão e a entrada de algumas usinas a gás, né, nominalmente Jaraqui e Tambaqui, com o início do suprimento do CCAR ali no dia 4. Esses gráficos, né, e a tabela apresentam um comparativo entre a revisão 0 do PMO e o dado do PMR, que foi publicado no site da CCE no dia 7 de maio e empregado no cálculo do PLD a partir da segunda revisão, no dia 10. De forma geral, embora essa redução tenha
ocorrido para grande parte das usinas. A nossa pilha térmica, ela apresenta, então, para um determinado montante de disponibilidade um maior custo, em razão principalmente das reduções de disponibilidades, né? Esse é um fenômeno que nós vimos acompanhando e tem ocorrido com certa frequência. E aqui nós listamos algumas, né, que têm reduzido essa disponibilidade da revisão 0 para a revisão 2. Cita-se, então, a Marlim Azul, Termo Rio e Nova Venécia, ambas, todas as três, acima de 250 megawatts médios, e outras 4 usinas, sendo Pampa Sul, Parnaíba 5, Termo Bahia Atlântico, também na ordem da centena de megawatts de redução da disponibilidade, então impactando ali na nossa pilha. Quanto à penalidade da restrição de nível mínimo, né, permanece ali o CVU da UTEP 102 como mais caro, né, aplicando a metodologia, uma penalidade de R$ 2.470 por megawatt-hora. Com respeito ao acompanhamento agora do bimestre, variação entre os meses de abril e maio, a tendência de queda permanece, principalmente no Brent e seus derivados, né, ainda manutenção e expectativa de elevação por produção por parte da OPEP, ao passo que os gases, né, se no mês passado apresentaram queda expressiva, agora uma elevação ou uma variação marginal. Europa e Ásia, né, variações inferiores a 1%, seja positivo ou negativos, enquanto o NYMEX, em razão ali principalmente de maior demanda por GNL internacional, tem apresentado uma elevação de 6%. Com respeito às UTS Merchan, né, que são atualizadas mensalmente pela CCE, é que nós trazemos apenas um extrato das usinas que hoje são atualizadas, né, um conjunto de aproximadamente 17 usinas, né, e em termos de valores, comportamento obedece à cotação nominal de cada um, porém aqui a gente dá ênfase à nulidade da parcela, né, do CVU com custo fixo, né, conforme pode ser observado tanto na nossa publicação dos dados abertos como aqui nesse slide, em razão do fim da vigência da Portaria 76 de 2024, né, a habilitação dos custos fixos se encerrou e, portanto, permanece então os CVUs sem custos fixos até o final das respectivas vigências. Para que as UTS possam novamente ter um CVU com a parcela de custo fixo, é necessário a nova solicitação junto à ANEEL, no escopo da Portaria 108, que já foi citada lá nos destaques da operação, de forma que, saindo então um novo despacho, somente dessa forma será considerado o CVU com o custo fixo. Ainda no escopo de portarias, trazemos a Portaria 88 de 2024, né, renovada agora pela Portaria 105 de 2025, que é a portaria de operação térmica em condição diferenciada, né, a oferta de preço por parte dos geradores térmicos. No momento, então, apenas para conhecimento, temos as seguintes ofertas e produtos vigentes, né, abrangindo desde UTS carvão mineral como Porto Pecém, usinas a óleo como Termo Nordeste e Paraíba, e as UTS a gás natural, como as de Nova Venécia 2, Maranhão 4 e 5, Parnaíba 4, Norte Fluminense e Araucária. Sendo a mais recente, né, desde o último encontro do PLD, a UTE Araucária, que apresentou nessa semana oferta com o início da vigência ali, a partir da próxima semana operativa, no dia 24 de maio. Com isso, eu encerro a minha parte. Encerrei o compartilhamento de tela e passo a palavra para o Cássio. Obrigado, Lucas. Bom, boa tarde a todos. Deixa eu pegar só o compartilhamento aqui um segundo. Acredito que todos já estejam vendo. Bom, dando continuidade na apresentação, eu vou trazer um pouquinho aqui dos resultados do modelo D100 ao longo desse PMO de maio. Então, a gente está trazendo aqui em 2 grupos, né? Então, as primeiras 3 semanas do PMO, né? Que são semanas que já foram completadas, né? Digamos assim. Então, a gente começa, como de costume, trazendo o balanço energético do SIM,
Então, na base, a gente tem a parcela de geração termoelétrica, aqui na intermediário, em amarelo, a parcela das usinas não simuladas individualmente, né? Então, a gente vai passar por um pouco mais de detalhes no próximo slide, né? Mas são as usinas que têm um despacho compulsório, né? Então, esse bloco, tanto aqui o de baixo, com a parcela inflexível termoelétrica, mais as não simuladas individualmente, e a parcela de geração hidráulica, ali ao longo dos dias, né? Ali do comecinho, do finalzinho do mês passado, né? No início do PMO até a última semana completa, né? Que finalizou ali no último dia 16 do mês de maio. A gente tem o primeiro destaque, né? Antes de trazer os resultados, de que foi acionado no dia 16 o terceiro nível de contingência do caso ONS, né? A CCE, ela aplica o mesmo protocolo de contingência do ONS, né? Então, o ONS não conseguiu publicar o PLD do dia 16. Então, desculpe, não conseguiu publicar o DEC do ONS, né, no dia 16, então o PLD ele foi calculado com base na execução do dia 15, né? Ou seja, o dia anterior da mesma semana operativa com o mesmo perfil de carga. O dia anterior, né, caso ele seja da mesma semana operativa, e os 2 dias possuem o mesmo perfil de carga. Então, a gente vai trazer os resultados do dia 16 espelhados com relação ao do dia 15. Bom, em termos de balanço energético do SIM, a gente deixa aqui os dados, tanto de geração hidráulica para cada uma das semanas operativas, a parcela inflexível, né, a gente nota que ela baixou aqui na última semana, na semana passada, parcela de geração termoelétrica total e a parcela das usinas não simuladas, né, que teve uma elevação ao longo das semanas, né, que já começa, né, a gente está começando a elevar ali os níveis de geração eólica no Nordeste, né, então vai atingir o seu pico no mês de julho, setembro e outubro, né, então a gente tem valores ali já na casa de 31 para, por exemplo, a semana do dia 10. E, por fim, a parcela de carga considerada em cada uma das semanas ao longo do mês de maio. Só lembrando que a carga possui seu dado atualizado diariamente para execução do modelo D100, por meio do modelo prévio carga D100, assim como as não simuladas individualmente, a parcela da geração eólica, né, então é executado o WEO também diariamente para compor os dados do modelo D100. E aqui a gente deixa na parte da direita da tabela a comparação com o Decomp, né, os valores tanto das não simuladas individualmente, do modelo Decomp, para cada uma das semanas, né, então a gente vê que tem uma tendência um pouquinho mais elevada do que o que foi considerado de fato no modelo D100 e a carga do modelo Decomp para cada uma das semanas operativas. Bom, no próximo slide nós deixamos também para consulta posterior, né, os dados das usinas não simuladas individualmente, a parcela inflexível do SIM. Então, a gente tem a parcela inflexível aqui na base e as demais fontes, né, não despachadas centralizadamente, os que a gente chama, né, usinas renováveis, dos modelos. A gente deixa, ela está aqui compondo ali as demais fontes de geração. Nós deixamos aqui na parte superior a geração média diária, né? Então a gente vê, né, como a gente viu no slide anterior, uma elevação ao longo dos dias, né, das semanas, então valores mais baixos aqui no começo do mês e valores mais elevados nas 2 últimas semanas. Só lembrando que aqui, eventualmente, a gente precisa cortar renováveis para a execução do modelo D100 da CCE, habilitar o corte de renováveis do Nordeste, a gente está considerando aqui nessas informações. Bom, e aqui a gente deixa na tabela, exemplo do slide anterior, né? Então, o dado por fonte, né? Então, PCH, PCT, fotovoltaica, eólica, MMGD e a parcela inflexível ao longo de cada uma das semanas operativas, né? Então, a gente nota que a primeira semana teve um dado mais baixo, puxado principalmente por conta da parcela eólica mais reduzida nessa primeira semana do mês de maio, e valores mais elevados nas duas semanas seguintes. Bom, nesse próximo slide, nós estamos trazendo a carga líquida do SIM, né? Só relembrando que a carga líquida do SIM basicamente é a carga global, que a gente deixa aqui na cor cinza, né? Então, a carga global está aqui na parte superior, na cor cinza, e as fontes que a gente viu no slide anterior estão aqui entre a carga líquida e a carga global. Então, a gente tem as fontes renováveis, fontes não despachadas centralizadamente, mais a parcela inflexível de geração termoelétrica, e a carga líquida aqui, que seria a linha em preto, que é atendida majoritariamente por fonte hidráulica, e a gente deixa destacado nos gráficos os picos de carga líquida, né? Então, a gente vê historicamente, a gente está adentrando o período úmido, a expectativa é de redução da flexibilidade operativa, redução das vazões ao longo dos próximos meses,
até quase ali o final do ano. Então, a expectativa é que a gente tenha uma capacidade hidráulica cada vez menor nas próximas semanas, nos próximos meses, por mais que a gente tenha uma carga mais baixa, historicamente, nesse período ali, no período seco do SIM, e uma geração renovável mais elevada, principalmente no Nordeste. A expectativa é que a gente tenha a redução da flexibilidade operativa, flexibilidade hidráulica e eventualmente picos de PLD, né? Então, o modelo pode ser que ele precise despachar termoelétricas na ordem de mérito, termoelétricas que sejam mais rápidas, né? Então, geralmente, as mais rápidas são as que possuem mais CVUs mais elevados e o PLD, né, por consequência, ele fica mais elevado. Então, caso o modelo aciona essas termoelétricas, o PLD ele sobe, né? Caso o modelo não acione essas termoelétricas e o ONS veja que isso seja necessário, ele aciona no pós-D100, né? Com base ali no D100 do próprio ONS, e viraria ali encargos, caso o PLD ele não seja capaz de superar ali esse CVU. Bom, então nós deixamos os picos, né? O destaque é por conta da carga mais baixa, né, nas últimas semanas, até ali o dia 16, a gente vê picos de carga líquidas mais baixos, né? Então, na casa de 67, 68 gigawatts por volta das 18, 19 horas. Bom, agora a gente traz aqui a curva do PLD. Então, a gente inicialmente está trazendo só o CMO, a gente está trazendo o CMO-CCE, junto com a opção de custo futuro do modelo Decomp do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul apenas, né? Então, aqui em tons frios, digamos assim, a gente tem o Sudeste e o Sul, e a linha contínua se trata do PLD. Então, a gente vê, ao longo de quase todos esses dias, o PLD desses dois submercados indo a zero, né? Então, a gente vê que a carga líquida ela tem um peso bastante importante aqui, né? Então, na carga mais baixa, carga líquida mais baixa, a gente tem o PLD dos dois submercados indo para valores mais baixos, muitas vezes para zero, e o que a gente consegue ver é que o submercado sul tem valores mais elevados ali em muitos dias, né? Então, alguns dias ele não vai para zero, então o sul aqui é um tom um pouquinho mais claro, e a gente vê também esse desacoplamento do Sudeste com o Sul no modelo Decomp. Então, aqui está em tons tracejados um pouquinho, é difícil de enxergar, né? Mas o Sul um pouco mais elevado ali ao longo de todas as 3 semanas operativas. Bom, em termos de PLD desses dois submercados, considerando esse horizonte, por volta de R$200 o Sudeste e Centro-Oeste e R$220 o submercado Sul. E aqui a gente incorpora os demais submercados, o Norte e o Nordeste, curva de PLD deles, então a gente vê aqui um desacoplamento na primeira semana do mês, valores intermediários, né, patamares intermediários, e a partir ali da semana operativa seguinte, quase todo o período ali, piso regulatório com elevações ali eventuais para esses dois submercados. Em termos de média do PLD, na casa de R$89 por megawatt-hora. E aqui a gente só traz um pouquinho mais de detalhes com relação ao PLD do dia 9/5, a gente está mais especificamente no submercado Nordeste. Então, caso os senhores tenham visto ali o resultado do modelo D100 do Nordeste, a gente vê CMOs, como a gente viu ali, né, o PLD no piso regulatório, mas em termos de CMO, a gente vê valores ali abaixo de zero. A gente já trouxe anteriormente análises parecidas, né? Então, aqui não vai fugir daquilo que a gente trouxe anteriormente. Então, a gente nota que a curva do CMO, ou seja, sem aplicação dos limites, a gente está trazendo só no período que teve ali essa redução significativa nos resultados, chega na casa aqui de menos R$800 por megawatt-hora, aqui às 9 horas, no submercado Nordeste. E, né, como a gente trouxe anteriormente, tem relação ali com eventual corte de renovável desse submercado, né? Só entendendo, né, o CMO negativo indica ou um excesso de geração ou uma falta de demanda. E quando a gente habilita o corte de renováveis, né, que no caso da CCE ele não é habilitado, né? Então não é possível o modelo cortar renovável caso a gente tenha um excedente de geração, né, como foi o caso aqui nesse dia. No caso do INS, ele já possui essa possibilidade habilitada no modelo. Quando a gente habilita o corte de geração renovável do Nordeste, no caso da CCE, a gente vê que o CMO ele já fica aqui em R$0. Né? Então, a gente observa que ao aplicar o corte de geração renovável no Nordeste, o modelo consegue ajustar as gerações, tanto de renovável quanto hidráulica do Norte, e aumenta o envio, aumenta o escoamento destes dois submercados para
o Sudeste. Então, a gente vê aqui nesse gráfico abaixo, também nesse horizonte, né, da manhã, que a gente teve o valor mais baixo, nesse vale. Então, a gente tem tanto o FNS mais FNES, o fluxo FNS mais FNES, linhas contínuas, o caso oficial, linhas tracejadas, o caso Concorde, quanto ali no bipolo do Xingu, né, a transferência do norte para o sudeste. Então, a gente vê aqui que há uma elevação, desculpa, quando a gente habilita o corte, há uma redução FNS mais FNES, e uma elevação do fluxo do norte e sudeste. E quando a gente soma esses dois montantes, a gente tem uma concorde, né, uma maximização do intercâmbio para o sudeste, desses dois submercados para o sudeste, aqui na ordem de 350 megawatts médios, quando a gente olha um horizonte aqui um pouquinho mais estendido. Então, a gente conseguiu, habilitando o corte, maximizar o intercâmbio do nordeste e norte para o sudeste. E com relação ao corte de renováveis, a gente deixa aqui um lembrete, né? A gente está ainda estudando aqui internamente primeiro, né? Mas estamos avaliando a possibilidade de enviar esse assunto de corte de renováveis no âmbito do CDPMA-PLD ao longo desse ano, né? Então, a partir, provavelmente no segundo semestre, a gente deve abrir ali um trabalho tratando da possibilidade de corte de renováveis no caso da CCE. Bom, agora a gente traz a mesma análise, então a gente já entra na semana corrente, semana operativa corrente, é uma quarta semana do mês de maio. A gente traz aqui o balanço energético com os dados que a gente tem até então e no próximo encontro a gente completa as informações, exemplo que a gente fez anteriormente. Bom, em termos de balanço energético, a gente tem parcela de geração hidráulica com 56% do atendimento à carga, a geração termoelétrica com 6%, sendo o total ali um pouco mais de 4 gigawatts médios, não simuladas na casa de 30 gigawatts médios. E a carga, considerando esses 5 primeiros dias do horizonte, em 78,3 gigawatts. E aqui a gente deixa os dados do Decomp para comparação. E aqui a gente destaca a carga líquida, a gente só trouxe o gráfico da carga líquida do SIM, é o mesmo entendimento do anterior, mas só para destacar ali essa elevação da carga líquida, né? Então a gente viu patamares ali nos últimos dias das semanas anteriores na casa de 60 e poucos, né, gigawatts de ponta, e aqui a gente já tem uma carga líquida mais elevada. É uma geração termoelétrica no mérito abaixo aqui da carga líquida também, um pouco mais elevada, que, como a gente consegue ver aqui no gráfico. Então aqui esse seria o destaque para essa semana operativa corrente. Em termos de PLD, então, a gente vê o resultado disso em termos de PLD, mais especificamente do Nordeste e do Norte. Então, uma elevação aqui a partir do final do dia 19 para o dia 20 e 21, a elevação do PLD Norte e Nordeste. E continua em patamares elevados dos demais submercados. Em termos de média semanal, 218 para o Sudeste, 238 para o Sul, o Norte e o Nordeste em 166 aproximadamente. Com relação ao acompanhamento das contingências, né, então a gente, né, como eu disse anteriormente, no dia 16 a gente teve o acionamento do terceiro nível de contingência do caso Onéssis e foi seguido pela CCE, que a gente deixa o protocolo de contingência tanto do ONS quanto da CCE, só relembrando que caso o ONS entre em algum desses níveis, né, no caso aqui foi o nível 3, a CCE ela faz o mesmo processo, né, então de acordo com o procedimento aqui da CCE, a gente tem o mesmo nível de contingência do ONS e, eventualmente, a gente consegue descer, né, caso a gente não consiga publicar no mesmo nível deles. Mas, né, o processo padrão é a publicação sempre no mesmo nível. É isso que a gente tinha para trazer com relação ao modelo D100. Eu agradeço e retorno agora para o Lucas. Obrigado, Cássio. Bem, continuando de forma bem sucinta, agora no contexto da análise da operação eletroenergética, inicialmente passando então pelo GSF, que nós apresentamos o acompanhamento do fator de ajuste do MRE, e com base nos últimos dados disponíveis, né, atualizados no dia de hoje, operação consolidada até dia 20 e do dia 21 em diante, a última revisão do modelo Decomp, expectativa do GSF para o mês de maio estando em 98,4%, enquanto que o GSF flat, né, para fins de repactuação do risco hidrológico, com base nos mesmos dados, apresenta uma expectativa de 80,6%. Esses dados nós apresentamos aqui, mas também podem ser encontrados no boletim diário da CCE, né, o Informa CCE.
Com respeito à operação térmica, né, a estimativa de encargos com base na operação, nós apresentamos também nesse slide. Em termos monetários, os resultados para o mês de maio totalizam 6,9 milhões de reais, sendo quase que sua totalidade por Unit Commitment, que representa 6,5 milhões. O custo de escolamento entre o CMO e PLD, nesse mês, um montante mais expressivo, 5,9 milhões de reais. Em relação aos meses passados, né, a novidade fica então por conta da ocorrência de despacho por segurança energética, né? Embora os dados aqui são disponíveis apenas até o dia 20, né, e também a tonalidade aqui do gráfico acabou ficando um pouquinho, né, sobrepondo com a curva do D100. No dia de ontem, dia 20, foi registrado o despacho por essa modalidade, né, uma modalidade que não havia registro fazia, né, praticamente anos. Então, sendo essa novidade com base nos últimos dados da operação, ocorrendo agora para o mês de maio. Esse único dia resulta, então, um montante de 0,2 milhões de reais. Reforçando também que esse gráfico também pode ser encontrado no boletim diário em forma CCE. E com isso eu encerro a minha parte, dou continuidade para o Cássio seguir com o acompanhamento do preço spot internacional. Lucas, boa tarde novamente. Com relação à exportação internacional, então, já passar rapidamente aqui nesses slides, sem novidades com relação àquilo que a gente... poucas novidades, né, com relação ao que a gente viu no último encontro. Então, com relação à exportação internacional, nós atualizamos o preço spot nos países vizinhos. Então, Uruguai, a gente tem valores aqui mais elevados, na casa de R$400, quando a gente olha o termo médio, mas a gente vê que a curva do preço spot ali é bastante volátil, o mesmo a gente pode dizer para a Argentina, em patamares mais baixos, na casa de R$200 por megawatt-hora, e a fonte de informação, aqui a gente deixa a fonte que nós estamos extraindo essas informações. E em termos de exportação internacional, desde o último dia 5, a gente já não tem exportação para o Uruguai, né, que a gente tinha tido ali no finalzinho do mês passado e no comecinho desse mês. Então, não temos mais exportação nessas últimas semanas. Com relação ao tipo, né, a fonte de exportação, então, no dia 1º e no dia 3, nós tivemos exportação de energia vertida turbinável, ou seja, das fontes hidráulica, e nos demais dias, né, desse horizonte que nós estamos mostrando, foi advinda de fonte termoelétrica, né? Então, por mais que a gente teve ali, em alguns momentos, programação, né, a gente precisa que essa informação de exportação seja confirmada para o país importador, no caso o Uruguai, e também que essa energia seja transmissível para o mercado sul ali até as conversões. E um slide apenas aqui para consulta posterior, né, um slide que a gente traz a exportação termoelétrica, né, as usinas que exportaram ao longo desse horizonte, né, basicamente foi Jorge Lacerda C e Termorio também, um pouquinho ali de exportação, só lembrando que nós deixamos aqui o CVU, mas a negociação é feita bilateralmente entre o país importador e o agente exportador. Em termos de expectativa de compensação da conta bandeiras, a gente faz uma estimativa aqui na nossa área, a gente não, como as duas termoelétricas elas não possuem contratos no ambiente regulado, elas não, né, são passíveis de compensação. E por fim, em termos de vertimento turbinável, são dados aqui disponibilizados pelo ONS de vertimento turbinável. Aqui não tem o dado ali de ser ou não transmissível, né? A grande maioria aqui desses dados aqui são não transmissíveis ao longo do mês de abril e comecinho do mês de maio. Então, a gente deixa aqui os valores de vale, né, os valores mínimos, né, que ocorrem majoritariamente no patamar de carga pesada, e a fonte de submercado, né? Então, o submercado norte, principalmente de Belo Monte, né? Só lembrando que Belo Monte precisa atender a curva guia, então tem esse ponto, mas principalmente aqui de Tucuruí Estreito e o submercado sudeste nos períodos de carga média e leve. Era isso que a gente tinha para trazer com relação a este tópico. Eu passo agora a palavra para o Humberto dar continuidade na apresentação. Bom, obrigado, Cássio. Dando sequência aqui rapidamente essa
essa sessão. A gente deixa aqui para consulta, né, o histórico do PLD e destaca aqui os picos de cada um dos meses, né, e a gente traz aqui os últimos dados, principalmente em relação à região, aqui nesse momento da região sudeste, né, então o pico que a gente tem no dia 29 de abril de 2025 no valor de R$ 297,87 por megawatt-hora. Em relação ao pico desse mês, né, até o momento, é o dia 21 de 5 de 2025, no valor de R$ 341,22 por megawatt-hora, que a gente pode observar aqui em vários momentos o CMO indo para o PLD piso, né, principalmente ali por causa desses momentos que a gente está observando uma carga abaixo, né, umas temperaturas mais amenas e uma carga mais abaixo do que talvez a gente observava nos últimos anos, associado, né, a esse período ainda úmido que temos, por mais que já está reduzindo, né, a folga, como o Cássio mencionou, em termos ali da carga líquida e a geração hidráulica para folga para atendimento, né, mas a gente observa, então, ainda um excedente ali em alguns horários que faz com que o próprio Sudeste ainda vá para o piso, né? A gente observava mais durante os finais de semana, né, mas nesses últimos meses a gente tem observado também durante os dias úteis. Em termos dos mercados também um comportamento semelhante, mas aqui não fica tão claro, né? Mas a gente pode já observar aqui um pico ligeiramente mais elevado em relação ao submercado sudeste, né? Principalmente ali dada essa condição hidrológica desfavorável da região sul, que tem sido necessário, né? O próprio modelo indicando uma necessidade maior ali de despacho térmico, de acionamento térmico em alguns horários, né? Então, e inclusive, né, em alguns momentos não reduzindo tão quanto o submercado do Sudeste. Em relação ao submercado Nordeste, né, o que a gente observa aqui valores mais permanentes em termos ao piso regulatório e excursionando, né, naqueles momentos em que se observa principalmente redução na geração das usinas fotovoltaicas e eólicas, né? Então, o que a gente observa é aqui o pico de maio, né, no dia 20, um pico de R$ 324,36 por megawatt-hora. Em relação ao norte, né, um comportamento bem semelhante ali ao mercado nordeste aqui para essa época do ano. Bom, volta a palavra então para o Cássio para ele dar continuidade em relação à projeção do PLD. Humberto, boa tarde novamente. Então, trazendo o último tópico da apresentação do dia de hoje, projeção do PLD. Então, nós atualizamos a projeção do PLD. Só passar rapidamente aqui pelo disclaimer, né? A gente ressalta que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados a obtenção de dados e informações, realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação e comerciais, gestão de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades em qualquer tempo, sob qualquer condição. Não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões relacionadas a este tema. Com relação aos resultados, né? Então, a gente está passando diretamente para os resultados. Então, a projeção completa vai ficar nos anexos dessa apresentação. Então, com todas as nossas simulações daqui, durante a apresentação, nós vamos trazer só os resultados no caso da projeção do PLD, que é basicamente a projeção de ENA via redes neurais artificiais, e essa sensibilidade que a gente está chamando de sensibilidade número 2, que é a projeção de ENA via execução do modelo SMAP estendido. A gente está considerando o nosso caso de valor esperado, né? Então, considera a precipitação de 21 e 22. Então, a projeção tem o início em junho, né? Então, junho de 21 até julho de 2022. As demais sensibilidades, né? A gente vai daqui, vamos deixar nos anexos. Seria 2017, 2018, execução da precipitação, né, do CPC, considerando estes 2 anos, e a 3 e 4 considera a precipitação do modelo CFS. Então, ambos aqui têm um horizonte menor até o mês de novembro de 2025. Temos o caso VE, que considera a média do ensemble de vazões, e o sensibilidade número 4, que seria o limite inferior. Com relação aos resultados, a curva de PLD, né, do Sudeste e Centro-Oeste, da projeção de ENA do SMAP e precipitação por RNA e do SMAP 21-22, a gente tem aqui a curva do PLD, lembrando que a projeção começa em junho, tem um horizonte de 14 meses,
vai até julho do ano que vem. Com relação à curva, a gente vê a tendência de elevação nos próximos meses de ambas as projeções, né? Então, até ali o mês de agosto, ambas as projeções estão indicando elevações. No caso da RNA, até patamares de R$ 364 por megawatt-hora no submercado Sudeste e redução nos meses seguintes, até chegar ali no final do ano, nos patamares de 150, R$ 160 por megawatt-hora, e mantém patamares ali entre 100 e 200 reais aproximadamente no ano de 2026. Então, a projeção de RNA e a projeção do SMAP 2021-2022, a gente tem médias mais elevadas em termos de PLD. Nos próximos meses também, elevação ali, até próximo ali a R$ 400 por megawatt-hora, por exemplo, aqui no mês de julho, e ainda mais elevados nos meses seguintes, até o fechamento do ano, né, entre R$ 400 e R$ 500 por megawatt-hora em termos de PLD, considerando a precificação de 21 e 22. E as reduções, elas acontecem só ali a partir de 2026, né, em que, por exemplo, a gente tem alguns meses ali, mês de junho, no piso regulatório. Com relação às médias, então, considerando as médias do PLD, a média anual do PLD, considerando os dados já publicados de PLD ao longo do ano, até meados de maio, e os dados da projeção, a partir de junho, a gente tem uma média do caso RNA para este ano na casa de R$ 241 por megawatt-hora, e o SMAP 21-22, né, por conta, né, de ser um cenário mais pessimista, né, e PLDs mais elevados, na casa de R$ 334 por megawatt-hora. E para 2026, considerando ali só até o mês de julho, patamares, o PLD médio até o mês de julho, por causa do RNA, em R$ 168 por megawatt-hora e o SMAP em 259. E aqui a gente está explorando o desacoplamento, né, do PLD do Sudeste, que é o PLD que nós vimos no slide anterior, com o Nordeste. Né? Então, a gente traz aqui um histórico um pouquinho mais um pouquinho extenso ali desde 2020, a gente vê que teve, não é incomum a gente ter esse desacoplamento, tanto ao longo do período úmido, por conta das vazões elevadas no norte, quanto no período seco, por conta da elevada geração eólica neste submercado, no submercado Nordeste. Então, a gente teve aqui em 2020, tivemos em 2021 e agora já em 2024, né, no caso do final do ano, ali no caso da geração eólica elevada no Nordeste e também no começo do ano. E a expectativa é que a gente tenha, novamente, ambas as simulações indicam, né, a partir do mês ali de agosto, setembro, também descolamento do PLD entre o Sudeste e o Nordeste. Então, o Nordeste mais baixo, na casa de R$ 387, por exemplo, aqui para o mês de setembro, no caso do SMAP, e 234 para a simulação RNA. E também, quando a gente já entra no ano seguinte, né, claro que a gente tem um horizonte ainda muito longo, até chegar em 2026, mas a expectativa do caso de 2021, 2022 também é continuar esse desacoplamento para 2026, também em patamares bastante elevados, e o SMAP, e o RNA também prevê algum desacoplamento durante o período úmido ali no submercado norte e também adentrando no período seco do ano que vem. E que a gente deixa as médias do descolamento 2025, considerando ali o dado já contabilizado e a expectativa, e 2026, a expectativa das projeções. Com relação ao que foi considerado em termos de energia natural fluente para cada uma das simulações, a gente vê que para o mês de junho é muito parecido, né, o que foi considerado para cada uma das simulações, e a partir de julho a gente já vê essa abertura. Então, por baixo vem a curva do SMAP, né, de 2021, e acima, com uma tendência um pouquinho mais otimista, a execução do modelo de redes neurais artificiais. Então, patamares ali entre 80, chegando até valores acima da MLT ao longo desse ano para o caso da RNA, e valores mais baixos aqui, entre 60% e 70% da MLT nos próximos meses. Para o caso de 2021, a gente vê elevação ali só a partir do ano que vem. E em termos de projeção de armazenamento, né, então o percentual dos reservatórios com relação à energia armazenada máxima, em termos de SIM. Então, a gente tem, no caso da RNA, o depressionamento dos níveis dos reservatórios do SIM ao longo dos próximos meses, ao longo desse período seco, até patamares de 56%, 57% de armazenamento no SIM. Então, um valor ali muito próximo
um pouquinho abaixo, né, mais próximo ali que a gente viu no final de 2023 para adentrar ao úmido de 24. E o repressionamento até patamares de 88% de armazenamento, bem como a gente viu ali em 2023 com um ano bastante positivo. Com relação ao cenário de 21, 22, a gente vê uma tendência mais baixa ali dos níveis dos reservatórios até patamares de 48% de armazenamento no final do ano, e os níveis repressionam até os patamares de 82% ao final do período úmido do ano que vem. E por fim, para fechar o assunto da projeção do PLD, a gente traz a expectativa das bandeiras. Então, bandeira tarifária para o caso RNA, então, para o próximo mês, né, a expectativa de bandeira, por mais que a gente esteja aqui próximo, né, a bandeira vermelha patamar 2 ainda, expectativa com relação a esse cenário é a bandeira amarela, então manutenção da cor da bandeira, e só em julho que a gente já migraria para patamar 2, vermelha patamar 2, e ficaríamos ali na vermelha hora 2, hora vermelha patamar 1, até o mês de outubro, e migraríamos para a verde apenas ao final do ano, né, a partir de dezembro do mês. Só relembrando, né, que aqui seria o PLD ponderado, né, que seria o que a gente chama aqui de PLD gatilho da projeção, né, que é o PLD ponderado de acordo com a carga de cada um dos subsistemas. E aqui que a gente está chamando de GSF Band da projeção, né, também, que é o GSF da bandeira. E com relação ao cenário de 2021, também aqui é muito próximo entre a transição, né, da cor da bandeira, aqui já expectativa considerando este cenário na vermelha patamar 1, e também nos próximos meses já entraríamos na vermelha patamar 2. No caso de 2021, a gente ficaria ali na bandeira vermelha até o mês de novembro, só então a gente entraria na amarela e, por fim, ficaríamos na verde durante o período úmido de 2026. Temos de resultados da projeção do PLD, isso que a gente tinha para trazer para vocês. A gente agradece e estamos à disposição. E passo a palavra para você, Humberto. Obrigado, Cássio. Em relação aos questionamentos, né? A gente recebeu um questionamento até o momento do Vitor Wakata Shinohara, né? Eu peço desculpa se pronunciei errado, mas o questionamento dele é o seguinte: prezados, boa tarde. Com os documentos hoje disponíveis, não foi possível reunir as informações necessárias para estimar o cálculo do servidor estrutural de algumas usinas, por exemplo, o TGNA2. Dado que até janeiro deste ano era disponibilizada a planilha sombra de memória de cálculo do servidor estrutural. Poderiam voltar a disponibilizar as planilhas contendo as informações de novos empreendimentos e também dos empreendimentos futuros que serão considerados nos modelos? Observação: retirando da planilha apenas as informações divulgadas restritas, como é o caso dos valores de cotação dos combustíveis. Bom, em relação a esse questionamento, né, a gente tinha divulgado durante o GT do servidor estrutural, né, que o período sombra a gente ia ficar disponibilizando, né, em alguns momentos aquela planilha. Mas a gente sabe que para alguns leilões ali, até os contratos que a CCE disponibiliza pela metodologia que foi criada do leilão, principalmente do LRCAP, pode faltar alguma informação em termos dos parâmetros, né, do parâmetro A, B, C, D, E, e outros parâmetros ali em termos de CVO estrutural, demais custos, né? Então, a gente vai avaliar essa solicitação, a gente pode se preocupar, pelo menos em termos das novas usinas que entrarem, a gente disponibilizar então, essas informações dos parâmetros, mas acho que o memorial em si, uma vez que hoje a gente já conseguiu internalizar no motor de cálculo, né, essa metodologia, até fica custoso para a gente ficar atualizando esse memorial como um todo, né? Mas em termos de informações, de parâmetros ali das usinas, a gente vai avaliar, né, aquelas que não tiverem nesse memorial, a gente pode inserir de forma adicional e também para aquelas do leilão de reserva de capacidade, que caso tenha alguma que não foi informada ali durante o período sombra, né, a gente vai avaliar e disponibilizar, né? A gente, depois, quando a gente tiver a melhor forma, a gente avisa onde a gente vai estar disponibilizando, talvez até no próprio CTPMLD ou em algum link específico aqui da CCE.
mas a gente dá mais detalhes ali nos próximos encontros, né? Mas só reforçando, né, talvez o memorial no mesmo estilo que foi elaborado, incluindo as antigas usinas e as novas, a gente imagina que não deve mais estar disponibilizando a partir daquele momento mesmo do Sombra, né? Mas os parâmetros, principalmente para aquelas que a gente entende que pode não estar sendo disponibilizado, a gente vai se preocupar sim e buscar a melhor forma de disponibilizar. E aí, a única informação adicional aqui que o Lucas até me lembrou, né, que ele indicou lá que a GNA2, lá no memorial de cálculo na época, ela está chamada de GNA-PASU3, né? Então, talvez para essa usina em específico, você conseguiria encontrar, né, alguma informação adicional lá da época, como GNA-PASU3, né, no memorial disponibilizado naquela época. Bom, acho que em termos de questionamento foi essa única pergunta que recebemos. Vou compartilhar a tela aqui só para reforçar em termos das próximas datas. Acho que vale ressaltar também a questão de que vocês devem ter observado, né, algumas partes ali do encontro um pouco mais reduzidas, né? Caso alguém com o andamento dessa apresentação e das próximas tenham sentido falta de alguma coisa que a gente apresentava e agora não apresenta, podem nos estar procurando através do chamado ou até através aqui mesmo do chat da reunião. Depois, mais para frente um pouco, a gente deve passar ali uns questionários para ver se vocês estão vendo que está melhor ou pior, ou está faltando alguma questão, mas a gente está buscando, né? Não deixar de passar informação, mas também não levar toda aquela número de horas que a gente costumava fazer nos últimos encontros, né? Então, esse do meio do mês já era mais curto, mas o do início do mês também acho que a gente conseguiu reduzir também, e a nossa ideia, né? Principalmente ali, acho que da parte da projeção, que o Cássio apresentou bem resumido, né? Mas a gente reforça, né, que essa parte ainda fica aqui no anexo, né? Então, depois que na apresentação que está no site, vocês podem ver que temos os anexos aqui, que traz aquela parte de metodologia que a gente não tem falado mais, né? Traz aqui cada um daqueles cenários, os mesmos slides que a gente trazia anteriormente, né? Mas a gente apresenta apenas de modo resumido ali no corpo da apresentação. Bom, em termos do encontro, né, a gente trouxe aqui uma atualização da agenda até o final do ano, né? Acho que 2 pontos de destaque são os dias 17 de junho e 18 de novembro, que até a gente reajustou a agenda para o dia 17 e, no caso do dia 18, apresentando aqui também em relação aos feriados, né, que ocorrem ali na quinta-feira. Então, a gente, para não ter uma concorrência, né, em termos do horário que a gente apresenta com o próprio PMO que o INS apresenta, né, a reunião semanal lá do INS, a gente está antecipando ali para terça-feira essas reuniões. Né, e nosso próximo encontro, então, será realizado no dia 2 de junho, no qual ali a gente já aborda o comportamento do PLD ali da primeira semana em termos do comportamento do PLD. Acho que chegou agora rapidamente um questionamento aqui, né, do Rodrigo Alves, né? Eu vou ler aqui e a gente tenta responder sobre esse questionamento, né? Gostaria de entender o despacho de GNA1, que está indicado no RapidOI desde ontem e contém geração pelo IPDO, porém não identifiquei esses dados no modelo D100. Poderiam explicar o porquê dessa distinção? Bom, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Nós recebemos um chamado hoje pela manhã, né, também um assunto semelhante. Basicamente, o assunto era GNA1, né, essa questão de estar modelado, não está considerando como acionada ali no modelo D100, como ligada no modelo D100. E a gente questionou o INS agora no início da tarde e recebemos um retorno deles, né? O que eles têm nos indicado, né, é essa questão do despacho de GNL. O modelo desse não está indicando o despacho. Ele chega a observar o CMO ultrapassando o CBO da barra, né? Mas como ele tem um T1 elevado, ele acaba entendendo pelo não despacho. O próprio modelo D100 decide não despachar. O ONS indicou que teve
a determinação lá na reunião do CMSE da possibilidade, né, do despacho, tanto ali por garantia energética na região sul, né, para melhorar a condição da região sul, e também a possibilidade de utilização ali do despacho de térmicas do GPC, né, de geração próxima à carga, né, no qual ele consegue melhorar ali o recebimento da região sul. Né? Então, o que o ONS nos passou é que esse despacho de GNA1 está sendo motivada por essa decisão do CMSE. Então, existe ali uma questão, né, da classificação, eles até estão analisando, né, se a classificação que está contida ali no Community Committee, melhor de mérito é melhor. Pelo que a gente entendeu, eles devem manter, em termos de ordem de mérito, a indicação de ordem de mérito, quando o CVU passar do CMO, mas quando não for isso, eles indicarem como restrição elétrica devido à decisão do CMSE. Né? Acho que está indicado como Community Committee menor, mas talvez eles até revisem essa nomenclatura. Né? Então, acho que o principal ponto, né, para a gente reforçar aqui é que a não modelagem do status de ligada dessa usina está associada ali ela está desligada ali no início é por causa de ser um comando do CMSE. Bom, o Alessandro Dutra aqui fez o último questionamento, né? Boa tarde. Havendo antecipação de entrada da UTE GNA2, como a geração será considerada para o cálculo do PLD? Bom, obrigado pela pergunta, Alessandro. GNA2, né? Agora eu não lembro exatamente quando ela está prevista, né? Mas eu sei que é um pouquinho mais para frente, em alguns meses à frente. Mas caso ela seja antecipada, né, a CCE sempre, para o New Wave, utiliza o cronograma do DMSE, e quando entra em operação comercial, ela utiliza de imediato ali as usinas. Né? Então, o ONS vai passar a utilizar ali na formação do DECEM, do DECOMP, do New Wave, e a CCE utiliza de maneira conjunta ao ONS. Né? Então, sem nenhuma diferença em termos da modelagem do ONS. Bom, acho que essas foram as últimas perguntas ali que a gente recebeu, né? Então, agradeço aqui a presença de todos que nos acompanharam até este momento, né? E desejo ali um bom final de tarde e um bom trabalho a todos.